tinha aula com o Celso nessa escola, acho que era Harmonia o nome da escola, não, posso estar errado. E aí começou essa história da guitarra. Aí um pouco depois, 8ª série, aí vai pro biológicas, né? Sim. Primeiro ano colegial, que chamava, Sim. né? E aí eu começo a ficar um bom aluno, porque eu queria tocar guitarra. E se eu fosse um bom aluno, prestar atenção na aula, isso significaria que eu não precisaria estudar depois para a prova. Você não Entendeu? perder tempo. Eu tinha esse negócio. Vou estudar esse negócio aqui, vou fazer tudo que der para fazer, porque não quando eu gastar chegar em tempo a casa, mais. eu vou tocar guitarra. Que legal. Foi o que meio que me botou Isso com quantos anos já? No colegial, então? No primeiro ano colegial. Na 8ª série já que começou bom. assim, aí eu passei, eu não me lembro de ter problema com nota. Eu nunca fui cara sabe assim, de notas altíssimas, nada. Mas fui passando, comecei a gostar muito de química, física e biologia. Gostava bastante desses assuntos, tal. Tinha uns professores muito bons lá, tal. Não era um cara de humanas, de literatura, português, odiava. Assim, tipo, oração coordenada, ascendética e objeto direto. Puta, eu queria morrer, eu não entendia nada. Eu não queria nem saber disso, eu passava sempre no limite. E aí eu estudava guitarra em casa. Aí eu acho que eu dei um salto. Eu sempre falo isso para qualquer pessoa que quiser tocar guitarra rápido, com técnica. Você precisa de uns 2 anos, ou mais ou menos, 2, 3 anos, de obcecado. Você vai tocar o que você quiser. Que é pra... Assim, tocar o que você quiser no sentido de copiar um cara tocando uma escala rápida, um arpejo rápido, alguma coisa assim. Não é que você vai compor com toda liberdade e criar solos incríveis nem nada, mas tecnicamente falando, se você vê um cara tocando uma escala rápida, assim, 2 anos e meio, se você for já contando uma história já que você aprendeu os acordes e tal, né? Tá. Contando esse período, você já sabe um pouco das escalas, mas aí você fala, vou entrar e vou tocar com boa técnica. Em 2 anos você consegue, se você for obcecado. Eu acredito nisso, porque foi o que aconteceu comigo, mas assim, de estar sempre tocando. Nos 15, 16 anos, você faz o que da vida? Tem que passar de ano na escola e... privilegiados, né? Que não tem que trabalhar para pagar conta, pagar aluguel e tal, né? Dos nossos pais e tal. Você passou pela mesma coisa. Então, cara, eu ficava tocando guitarra lá. Eu lembro com 16 anos já tinha uns amigos que pediram para dar aula. Então, acho que eu já tocava, bom, pelo menos melhor que minha turma ali, né? Sim. E aí 16, aí quando eu tava no terceiro colegial, então estamos falando aí 2 anos, 3 anos. Talvez eu já irando um pouco falar 2 anos, talvez 3 anos, assim, de tocar bem, né? Pelo menos a parte mecânica. A parte Você mecânica, tá falando, tô falando. a parte mecânica. De bem linear, simples, assim, de tocar uma escala mais rápido, entender das pentatônicas, entender as escalas e tal, né? Aí depois você vai desenvolver outras coisas, né? Como usar aquela técnica e tal. E aí eu lembro no terceiro... Eu acho que no segundo ano, aí tinha o Festival de Colégio do Rio Branco, que foi até o festival... Não sei se foi aquele festival, não. Mas era no teatro que o Viper tocou, que queimou a cortina, tinha aquela história lá. Que o André Matos estudava no mesmo colégio, aliás. Sim, o Rio Branco, ele estudava... O André Matos, acho que também, o Felipe, né? O pessoal do Viper também estudou no Rio Branco. Não, isso aí foi mais ou menos nessa época. Eu tava no terceiro, os caras são mais velhos, né? O André era um ano mais velho, então, e ele estudava de manhã, eu estudava à tarde. Então eu lembro de ver o André Matos na escola, tanto que eu conheci o André Matos no Angra, indo no ensaio do Angra. Mas eu lembro dele do Rio Branco porque ele tinha um cabelo oxigenado. Você vê aquela primeira fase do Viper, ele tinha aquele cabelo meio ruivo, loiro. Sim, ele... Imitando o Bruce Dickinson, né? Que o Bruce Dickinson tinha também, ele fez o cabelo igualzinho do Bruce Dickinson, ele tinha, né? Aquele corte cuia, assim, tipo... Franjinha, comprido e meio aloirado. E aquele óculos fundo de garrafa, né, dele. Aquele óculos, assim, e ele era goleiro, né? Então eu lembro, sabe, esse cara, de um óculos, goleiro, né? E ele sempre foi goleiro, né? Quando a gente jogava bola. Você viu no Rock Go? Eles foram campeões, ele foi goleiro. E ele era bom, né? É muito louco. Cara, ele era tipo o Mr. Magoo do gol, né? Porque o cara que não ele tinha enxerga 7 graus, uma coisa assim, tipo, muito forte, né? E no show a gente aprendeu, não gente fala disso, mas eu era desviando dele, né? Eu lembro quando ele andava assim, a gente, pô, o cara tá vindo. Porque, tipo, ele ia.
Ele não via. E ele falava que não via, porque ele tirava o óculos pra fazer o show, pra não ficar com o óculos no show. Ah, sim, E no ele não palco? no palco. Quantas vezes ele pisou nos meus cabos, desligava meus pedal, ele não via nada. Ele não via nada. Não via nada. Então ele não os usava lente de pedalzinhos tudo contato. ligado, assim, não tinha pedaleira, nada. A gente sempre foi meio tosco, né? Desligava os pedalzinhos lá e beleza. Chutava o pedal. Puta, chutava os pedal e solta. Aí cadê? No começo, aí né? fica... O Monsters of Rock mesmo, o que a gente fez. Sim, ele fez isso aí. Cara, tem um ponto do videoclipe da Carry On que eu tô de 4, assim, encaixando o pedal, bicho. Cabo, né? Né? Ele saía andando assim, porque ele não tinha lente, eu acho que não tinha pro problema dele, ou ele não queria. E aí ele tirava o óculos pra fazer o show, obviamente. Não E chegava nada. ele via vultos, ia andando assim, aí... bom que seja. Aí então ele era goleiro no Rio Branco, aí o Viper tocou, né? Tinha um teatro legal lá, né? Com as cortinas vermelhas e tal. E aí foi onde teve o fatídico lance que o André levou uma tocha para imitar o Bruce Dickinson e tacou fogo na cortina do teatro e tal. Bons tempos aquele. Não, eu não tava lá. Mas o de teatro era o teatro que eu toquei. Eu não tava nesse show ainda. Tá. E os caras do Viper estudavam no Sion, que era um colégio de freiras, na frente. Ah, entendi. Onde estudou minha mãe. Minha mãe estudou no Sion, quando era só meninas. Sim. Depois é que abriu tinha e o Rio Branco era só meninos, né? Exato. Meu pai estudou no Rio Branco. É mesmo? E minha mãe no Sion. Olha só. Então eles se conheciam ali na Não, na real eles se conheceram... Depois. Depois, no Guarujá. Meu pai bêbado. Tipo, galanteador. Nossa, minha mãe falou, nem me interessei por ele, porque era um bêbado louco. Teu pai Mas aí meu pai saudoso, insistiu, ele tinha cara de poeta, como minha mãe fala. Minha mãe falava, nossa, o pai do Rafael tem uma cara de poeta.